Olá, pessoal. Hoje o tema do Pod Money é o medo, né? A gente colocou aí a temática do Trick or Treat, ou doces ou travessuras, como a gente fala no Halloween. A gente fez um episódio especial temático para falar de como que esse sentimento aí, né, essa emoção acaba afetando a tomada de decisão e como que ela impacta a gente aí no dia a dia. Não só as pessoas, mas as empresas também, principalmente relacionado ao mundo aí das finanças. E para falar sobre isso, a gente vai trazer alguns conceitos importantes. A gente vai falar do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. A gente vai falar sobre fobia financeira e a gente vai falar aí também de outras características, né, da relação que a gente tem com as finanças. E aí a gente começa perguntando para os nossos colegas aí do que é que eles têm medo. Professora Neide, do que você tem medo, professora Neide? Eu tenho medo de ficar sem doce nesse final de semana, porque eu sou uma menina travessa, estou aqui como malévola, vocês perceberam, né? Então a gente fica aí entre fada e bruxa, né? Que é o arquétipo da malévola, e pronta para falar um pouco desse medo de finanças, né? Esse medo de ficar fora de algo. Esse conceito veio muito da interação das redes sociais, né? As pessoas veem Daniel postando, Marcos postando, todo mundo postando, e eu não posso ficar fora disso. E trazendo esse conceito para o nosso bate-papo aqui, eu acho que tem tudo a ver com, segundo pesquisa feita em 2000, então esse dado precisa ser atualizado, mas com mais de 40% das pessoas aqui vivem aqui no Brasil, né? Um medo de finanças, o medo de ficar de fora. E você, Daniel? Você sabe que o que eu acho mais injusto, que aquele ponto de vista da fobia financeira. Nem é tratado justamente como uma fobia propriamente dito. Por exemplo, o cara que tem aracnofobia tem medo de aranha. É injusto. Quando é que você vê aranha sempre? Mas e a falta de dinheiro? O tempo todo, né? Então a fobia financeira eu acho que é bem mais complicada, mas também não é considerada ainda como uma patologia propriamente dito, né? Mas todo mundo tem. Como a professora Neide falou, e isso que o professor Daniel está trazendo para a gente aqui, essa questão do FOMO, ela vem das redes sociais, né? Todo mundo aí que está ouvindo vai se identificar, porque é muito fácil você perceber aquele comportamento em que você está vendo as postagens de algum amigo, de algum colega, e você quer atender lá, né? Você quer estar junto, você quer fazer aquilo. A pessoa foi para aquele restaurante, a pessoa viajou para aquele país, e você pensa, eu também tinha que viajar, eu também tinha que ter este comportamento. E além disso, né, tem aquilo de você ficar se atualizando, porque a gente recebe muita informação. Então você está lá na tua linha do tempo, lá na sua rede social, e você está passando o dedo, está passando as imagens e as notícias, e você pensa, não, agora eu vou parar, né? Mas daí você não para, porque você fica pensando, mas vai que a próxima atualização da tela tem alguma informação importante e eu vou perder. Vai que eu desliguei meu celular agora, eu fui dormir e de repente eu descubro no dia seguinte que todo mundo fez uma ação justamente porque estava atualizado e eu não estava. Quando a gente fala para o mercado financeiro isso, essas características, elas aparecem aí numa série de notícias, informações e até mesmo que você vai acompanhando das pessoas que você segue. Tem um papel importante aí dos influencers, né? Daquelas pessoas que sempre estão dando uma dica importante e você fica pensando, cara, se eu não estiver seguindo, eu vou perder. Mas no mercado financeiro, como que a gente identifica esses elementos? Acho que um que eu trago para abrir o nosso debate aí é até a própria discussão que a gente tem hoje sobre as criptomoedas. E a gente tem o Daniel, que é um grande especialista na área aí, porque eu me lembro quando surgiram as criptomoedas, que todo mundo ficava falando assim, nossa, mas tem gente aí comprando e ganhando muito dinheiro, pagou 100, já tem 2.000, já tem 3.000, já tem milhões, né? E você fica pensando, cara, eu tenho que comprar criptomoeda, senão eu vou perder, eu estou perdendo dinheiro. Não é isso que acontecia? Mas é perfeito essa colocação que você colocou por causa da ansiedade. O problema da criptomoeda é que você pega o Bitcoin quando ele surge em 2009, ele não valia nada. Agora, recentemente, ele chegou a um valor de 300 mil reais. Isso não faz 2 anos. Agora está não mais do que 152 mil reais, né? Mas ele chegou a 300. E esse sobe e desce das criptomoedas cria aquela ansiedade de que se eu perder essa oportunidade, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. E aí ele vai lá naquela, agora ele está baixo porque ele já foi em tal valor, vou apostar agora, ela aposta e perde um monte de dinheiro. E daí, não, eu tenho que continuar jogando, parece um cassino, Marcos. O cara continua jogando, ou seja, continua apostando na criptomoeda, achando que em algum momento ou em algum período de tempo ele vai ganhar muito dinheiro. E ultimamente isso está mais ofuscado do que você imagina.
porque é tanta crise que você tem no mundo, com guerra, crise financeira nos Estados Unidos, entre várias partes do mundo, inclusive a gente também não está lá grandes coisas, né? Também não está tão ruim como outros países, mas não estão investindo tanto em criptomoeda. As pessoas precisam entender que criptomoeda, ela não é um investimento para você pensar assim e analisar que você vai ganhar bastante dinheiro. É um tipo de investimento que você faz quando você quer fugir de um problema financeiro. Ou seja, as bolsas estão caindo, corre para a criptomoeda. O dólar, por exemplo, é uma das moedas que é utilizada para você salvar o dinheiro quando há uma crise no mercado financeiro. E a criptomoeda hoje está nesse patamar. Não mais daquele de aposta e ganha, aposta e perde. Eu acho que quando se trata de FOMO, né, que é o medo de ficar de fora, essa decisão de investimento não é nem pouco racional, né? Não. Porque você ouve de terceiros, não porque o jogador de futebol X ficou rico, não porque o famoso Y ficou rico da noite para o dia. E aí você olha para um investimento tradicional, né? Nem vou mencionar a poupança aqui, mas vamos lá, uma CDI 10% no ano, aí você ouve falando, uau, eu ganhei 1000% em um mês. Gente, em finanças, professor Marcos, em finanças, isso é real, de fato? O que você acha? Mas sabe que eu comecei a pensar que valeria a pena fazer um estudo, né, sobre justamente essas, vamos dizer assim, essas travessuras que aparecem aí, né, no sentido de apresentar soluções mirabolantes ou valores exorbitantes, né, que no mundo real não são possíveis, né, para todo mundo que pode fazer aí investimentos e que monitora, percebe que não é uma coisa fácil de conseguir essa rentabilidade. E enquanto você falava isso, eu lembrei que muitas vezes na minha linha do tempo de notícias aparece com frequência, né, até para impor um certo medo, um receio, aquelas matérias assim, estava vendendo bala no semáforo e hoje fatura 32 milhões, né, ou fazia escova de cabelo na rua de casa e hoje fatura 50 milhões, né, como? Né? Daí quando você vai ler a história, né, se você se der o trabalho, até porque daí é o clickbait, né, quando você clicou, né, você foi pela chamada e você descobre que não é nada daquilo, mas é justamente para captar ali o teu contato, né? Mas você vai ver uma história que não é bem assim, né? Dá um recorte, cria lá um storytelling muito difícil de você verificar até mesmo a informação. Eu acho que, e o Daniel falou 2 sentimentos aí que são importantes nisso, gera uma ansiedade. Porque, de novo, né, quando essa matéria vem, você fica pensando, caramba, eu que estou me esforçando, eu estou fazendo isso, tudo certinho, não estou conseguindo ter um resultado tão positivo, então eu tenho que ir para lá, porque eu estou com medo, eu estou por fora. Aí você tem essa ansiedade e depois você tem o sentimento de arrependimento. Né? Porque você acabou fazendo aí todo um investimento, dado uma atenção, e isso vai prejudicando você. Do ponto de vista pessoal, né, individualmente, você vai ter aí um abalo psicológico. Mas as empresas passam por isso também, porque muitas vezes, quando a gente vê as matérias, né, sobre tecnologia, uma nova tecnologia está sendo implementada, e essa tecnologia vai modificar aí as relações de trabalho. A gente pode pegar até a inteligência artificial atualmente, né? Quem não trabalha com inteligência artificial tá de fora, então você já tem que fazer um contrato com a empresa, tem que ir lá ver o que você tem que mudar, se você vai poder reduzir custos, né? E no final das contas, às vezes as empresas acabam fazendo um investimento do qual elas se arrependem posteriormente porque elas não levam em consideração isso. Uma coisa que a gente falou, elas acabam indo pela opinião de terceiros e não é uma informação, não fazem uma pesquisa da sua realidade, que se aplica tanto para a questão pessoal quanto para as empresas. Elas têm que se conhecer, não é, Daniel? Exato, porque você, por exemplo, vai fazer algum tipo de investimento, né, achando com medo justamente de perder essa oportunidade de investir no negócio ou no momento, né? Todo mundo está apostando dinheiro em inteligência artificial, estão apostando nisso, estão apostando naquele mercado. As empresas sólidas, aquelas que têm um departamento financeiro, uma contabilidade responsável, um departamento de pesquisa, entre outras coisas, ela consegue entrar nesse mercado facilmente. Ela analisa os riscos, as possibilidades, ela tem tudo sob controle. E mesmo assim ela sai perdendo, mas na maioria das vezes ela sai ganhando. Agora, quando uma empresa menor, individual, ou até de porte médio, quando resolve investir em alguma coisa, achando que é oportunidade, e começa a não querer olhar para as finanças, seja lá por qual motivo, é claro que ela vai dar com os burros d'água.
Olha, gente, dá para contar nos dedos, e olha, nem tem dedo suficiente para contar as pessoas que se deram bem nesse risco mal calculado, né? É risco, né? Essa é a risco. palavra. Nós estávamos falando disso ontem, né? Na reunião de coordenação, sobre as tendências dos negócios, né? E aí a professora Rosinda, que está nos acompanhando aí, professora Rosinda, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Ela comentou que as feiras no segmento moveleiro, de indústria moveleira, mudaram totalmente a forma como eram feitas, né? Antes tinha lá a empresa expondo seus produtos, expondo, né, os seus serviços, e agora vem as empresas de fora mostrando assim, ó, tudo pronto, pacote pronto. Seguindo tendências, nem sempre é ruim. Quando passa a ser ruim? Quando você assume a verdade e a realidade do outro negócio, da outra empresa como sua. Então, às vezes, você comprar, por exemplo, nesse caso, um pacote fechado de produto e serviço pode comprometer a sua imagem, porque aquele produto, ele não vai seguir as características, os valores, os desejos dos seus clientes e aquilo que você está se propondo a vender efetivamente. E o mesmo para a tecnologia, né? Então, a tecnologia e a inovação, gente, sempre muito bem-vinda, mas na medida que ela efetivamente traga valor, né? Eu vi muita gente no mercado fazendo investimento com medo de perder a oportunidade e dizendo a seguinte frase: a gente tem que chegar e investir. Se perder tempo em pesquisar e estudar o mercado, vai perder a oportunidade. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso nunca. Se você não tem capacidade de você assimilar isso, seja porque você tem um feeling, porque já trabalha com isso, ou porque você não tem capacidade ou alguém que possa te apoiar nesse estudo, não faça, não se arrisque. O problema é bem grande. Por que o problema é bem grande? Porque quando afeta você no teu investimento na sua empresa, não é só a sua empresa, são diversas pessoas e cada uma delas tem um problema ou uma patologia financeira, posso dizer, relacionada a dinheiro. Tem casamento que acaba por falta de dinheiro, sabia disso? Sim, e aí complementando um pouquinho isso que a professora Neide falou, às vezes a gente tem uma preocupação muito forte hoje com a tendência, com as tendências de maneira geral. A gente citou aí a inteligência artificial porque ela está muito em voga e ela tem impactado aí muito a reflexão das empresas, né? Mas o importante é justamente, as tendências vão estar, elas sempre vão ser evidentes no dia a dia, mas você tem que saber fazer essa análise, né? E justamente conhecer os seus departamentos, ter à mão as suas informações para identificar é importante. Então, as tendências vão aparecer e você tem que compreender. Por isso que é importante, até mesmo para quando você for fazer parte, vamos dizer aí, para quem quer arriscar, né, no mercado de ações, muitas vezes é melhor você se concentrar em um mercado específico, se tornar um especialista, mesmo dentro da tua empresa, você saber muito bem qual é o seu negócio para saber se você vai fazer algum tipo de inovação, melhoramento ali da tua produção, para que você não corra o risco de seguir uma tendência que você não seja capaz de analisar, né? Então, essa especialização, ela é importante, mas ela também gera outro problema, né? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço, não sei se vocês também têm amigos assim, quando acabam entrando no mercado de ações, eles acabam ficando muito obcecados pelas informações no dia a dia, assim, né? Parece que ele realmente dá para ver aquele FOMO, né? Aquela coisa ali de ficar, aquele medo de ficar de fora, aí todo dia ele só tá fazendo isso, e eu já vi pessoas comprometerem a sua principal receita por causa disso, porque daí, em vez de estar cuidando da operação, né, da empresa, do monitoramento, ele está, não posso correr o risco, pode ser que saia uma informação privilegiada, pode ser que eu estou perdendo uma IPO importante ali, né, lançamento de ações de uma empresa nova no mercado, e acaba gerando essa ansiedade e toda essa preocupação, aí sim, afeta, né, o funcionamento. Mas é justamente essa, a tendência, a análise, né, o conhecimento de uma área específica, como o Daniel falou. E a professora Neide, que trabalha aí com a contabilidade, né, sabe o quanto é difícil ser ouvida a voz da razão, né? Porque muitas vezes... Muito. E é um dos nossos temas que nós já trouxemos, né? O nosso irracional, quando não controlado, ele toma conta, né? Ele vai influenciando diretamente, né? Nossas emoções. Sabe aquela coisa assim, nossa, entrou 13º na minha conta, tô rica, vou gastar tudo, né? Eu tenho uma previsão de ganhar um PPR, tô rica, vou ganhar, né? Aí depois não consegue atingir a meta, tá sem aquele valor e o dinheiro já foi. Mas isso não é a fobia, isso que nós estamos falando. Esse sentimento que... Fobia, né? Isso.
Na verdade, fobia é ruim, também não é bom, né? Mas esse sentimento que você falou de comecei a investir em ações, vou ficar monitorando o mercado 24 horas por dia, atualizo lá a movimentação, qualquer notícia que deu, é um sintoma de fobia. Fobia financeira, né, que é chamada. E isso traz consequências, né? Então a pessoa, ela começa a desenvolver realmente aqueles meios da taquicardia, começa a suar as mãos. E é interessante trazer a pesquisa que a XP encomendou em 2020, tá? Então ela está defasada, mas eles entrevistaram 1.541 brasileiros. Desses 1.541 brasileiros, 40% confessaram que tinham medo de olhar suas contas bancárias, tinham medo de olhar para dinheiro e falar de dinheiro. E desses 1.500, 21% eles não olhavam os boletos, eles ignoravam a existência de boletos por medo do que esperava, né? E para você ver, né, 40% é uma estatística muito alta. Então, essa relação com o dinheiro realmente é uma relação que precisa ser encarada, digamos, com mais leveza. Uma dica seria você, sozinho não vou dar conta. Beleza, chama alguém para te ajudar, para te acompanhar todo mês, para converter aquela sensação, então, de fobia, de medo, de não quero nem ver, deve estar vermelho, né? Minha conta. Vermelho, né? Então, vermelho na época das notas vermelhas dos professores. E para começar a lidar melhor com essa relação, dinheiro, né? Então, tem gente assim que quando começa a pensar nas contas, tipo que o mês está terminando, já está vindo o começo do mês com novas contas para você pagar, começa a dar uma tristeza. E eu diria que não é só 40%, aí já seriam uns 80% das pessoas, né? Tipo, começa a lembrar que tem conta para pagar. E o que acontece? Acontece que ela não sabe se vai ter dinheiro suficiente e começa aquele medo, aquela coisa. E tem gente que não tem essa habilidade, essa capacidade de mexer com o dinheiro, porque ela realmente tem medo e ela não vai admitir isso. Então é importante a gente trazer esse tema aqui, porque quando a gente fala de finanças pessoais, fala de controle financeiro, a gente não fala do medo. Que as famílias, você está lá, tem a esposa e o esposo, né? Na família. Tem os filhos também, que podem ser adolescentes. Se algum desses, o pai e a mãe, de repente, não conseguem controlar as contas, o filho tem que ir lá e fazer esse papel. Porque eles estão com medo e você não percebe. E eles não reconhecem esse tipo de coisa. Eles não querem mexer nas contas, eles têm medo de não acertar. E tudo isso causa uma série de problemas. E o pior medo, sabe qual que é? A falta dele. Já o Cortella até falou, né, que por exemplo, o medo, né, não assim, a ausência de medo não é coragem. Isso significa o quê? Que você não é uma pessoa corajosa quando você não tem medo. É a mesma coisa que você atravessar a Rua do Expresso, por exemplo, sem olhar para os lados. Você não tem medo, daí. Adivinha o que vai acontecer, né? Então, essa coisa da ausência do medo nas finanças é a mesma coisa. Tipo, não, eu vou gastar, depois no final do mês eu vejo o que eu vou fazer. É mesmo? É isso aí, perfeito. Eu acho que aí a gente junta duas coisas, né? A gente começa falando do FOMO, que é esse medo de ficar de fora, e a gente pode falar até de moda, às vezes, de gastar e de estar junto, acompanhando as tendências, sem fazer análise. E aí depois você vai ter esse efeito da fobia, né? Justamente porque você foi inconsequente ao realizar algumas ações e agora você está com medo de que, literalmente, a fatura seja cobrada, né? Na forma de um boleto. E a ideia é justamente essa, né? Porque o que acontece, e é fácil de vocês se identificarem com isso, que é assim, você vai ver o teu extrato da conta. Imagina, a gente está chegando para o final do ano agora, dezembro, né? Então a gente tem aí, ou seja, as férias coletivas, o 13º, e pode apostar que muita gente está pensando assim, a hora que o dinheiro cair na conta, será que vai ser um motivo de felicidade ou vai ser aquele momento fatal em que eu vou ter que olhar e será que sobrou alguma coisa? Será que só cobriu o limite? Né? Porque as pessoas estão preocupadas com o quê? Com a tendência do final do ano de demonstrar toda aquela felicidade, né? De honrar, de participar dos eventos de família e tal. E de repente vai que eu não tenho dinheiro. Então é melhor não saber que está errado, né? Só para enfatizar que está errado. É melhor não saber e continuar no meu momento de felicidade, né? E aí depois a gente vai ter que lidar com esse medo constante, né, de saber como que as minhas contas estão indo. Na verdade, essa coragem ou essa ausência de medo de fazer isso, não. Vida louca, como dizem por aí, né? Não, eu vou gastar e depois eu vejo como eu resolvo isso.
talvez seja o momento justamente de respirar com calma, olhar de uma forma distante, ou seja, sem fazer julgamentos àquela pessoa que fez aqueles gastos, né? Ou a própria empresa, rever ali todos os seus lançamentos e olhar com calma, opa, o que eu tenho que corrigir para que aí sim, efetivamente, a gente tenha um resultado mais satisfatório. Você consegue fazer isso, Daniel? Olha, eu consigo, mas eu vou ter que assim, aproveitar e colocar terror aqui no Bom, o episódio é para isso mesmo, então, é para aterrorizar. Você falou aí sobre férias, essas coisas, né? Eu fiquei lembrando que depois das férias, gente, vem a volta às aulas, o IPTU, o IPVA. Então, o problema é justamente esse, né? Nessa hora, quantas pessoas ficaram com taquicardia, né, gente? Então, olha que esse é o medo para o bem. Veja só que a gente fala que a fobia financeira é uma coisa de você dar sudorese, te dar tremedeira, te dar uma série de coisas para você botar a mão nas contas, para você controlar. Mas quando eu digo para você que o ano vai começar e você tem que tomar cuidado, eu não estou fazendo tipo um terror. Na verdade, eu estou. Mas é do bem, é o terror do bem, para você pensar muito bem antes de entrar em férias e aproveitar o seu 13º, mas separar aquilo que realmente não vai te dar depois outro tipo de medo, né? Nessa linha, nós estamos num ano também, na verdade já estamos num período de fechamento disso que eu vou falar, mas é a questão orçamentária. E eu vou trazer o caso que eu estudei, foi objeto da minha tese lá em 2005, não tô tão velhinha. Mas minha tese não, minha dissertação de mestrado. Naquela época, eu fiz uma pesquisação em uma empresa de médio porte. E a empreendedora, ela era supervisionária, criativa, seguia tendências. Ela era a tendência em pessoa. Então, certamente é o caso dela. Numa época que não havia Instagram, né? Eu acho que até Orkut naquela época, não me lembro se havia Facebook. Acho que Facebook já tinha. Acho que já tinha. Enfim, mas era uma pessoa super conectada, né? E aí, nós propomos aí um conselho consultivo, a semelhança do que se faz nas empresas de grande porte com o conselho de administração. Por quê? Justamente porque ela precisava dessa ajuda de profissionais para, abre aspas, colocar ela na linha em finanças. Porque essa inovação, essa criatividade fazia com que ela quisesse abrir novas franquias e filiais e lançar produtos novos sem análise nenhuma de mercado, sem análise inclusive da realidade dela. E aí eu nunca me esqueço a reação dela quando ela viu a primeira projeção do orçamento para o ano seguinte. Ela constatou naquele momento que ela já estava prevendo a abertura de 3 filiais, só que sem abrir as filiais ela já não dava conta de ter um resultado positivo. Eu não vou me esquecer dessa reação. E certamente, por quê? Porque ela não queria ver mesmo, né? Aquilo que você vê, de certa forma, acaba te colocando em outras perspectivas, né? E eu achei super interessante isso que você falou, porque eu acho que esse é um exemplo real de como que o FOMO afeta, né? Porque daí você, claro, se você está seguindo tendência, se você está observando o que está acontecendo no mercado, você tem aquela ideia meio, digamos assim, mega, de atender, de estar à frente, né? Da concorrência e tudo isso, mas acaba esquecendo que você tem uma estrutura posta e você tem uma capacidade de arrecadação que, de repente, não vai comportar o tamanho do investimento, né? E não só essa, digamos assim, essa ansiedade de colocar as coisas para funcionar, mas fazer essa análise mesmo, né? Como você diz, 3 filiais e já não ia dar conta, né? Eu lembrei, assim, que uma coisa que acontecia muito, hoje eu não sei se acontece, daí o Daniel, que está mais próximo dos bancos, pode me falar, mas era um estudo de casos da época que era mais ou menos assim, quem era gerente de banco, né? Ele tinha o valor X do mês, então vamos dizer que ele tinha o salário dele lá, vamos colocar aí que seja 10 mil por mês. Mas os clientes dele faziam operações da ordem de 100 mil, de milhões, e ele se acostumava com números grandes, né? E esses números grandes faziam muito sentido na cabeça dessa pessoa. Então eu via as empresas tomando empréstimo, mas essas empresas também tinham capacidade de tomar empréstimo para depois, elas tinham capacidade de pagamento, ou seja, elas tinham capacidade de se endividar e eram competentes para realizar esses pagamentos. Tinha receita, né? Exatamente. Já o gerente do banco se acostumava e via as operações darem certo e aí naquele momento ele também começava a achar que ele poderia fazer aquele mesmo consumo, né? No sentido de, não, eu também posso comprar, digamos assim, o
carros mais sofisticados, ou porque também via o perfil dos clientes, né? Não só da empresa, mas daí também do cliente, a pessoa física dentro do banco. E ele se acostumava com isso. E aí acabava gerando justamente isso. Se perdia na percepção, porque via uma tendência, não, quase todos os meus clientes têm carro importado, então eu compro um carro importado, eu compro um carro dessa linha. E aí, daqui a pouco, seguindo a tendência, quando ele olhar para a realidade dele, a remuneração dele não se dava da mesma forma, né? E acabava gerando aí, digamos aí, essa fobia no sentido de ter acesso, e às vezes ruim, né? Porque sabia como fazer o empréstimo, calculava o número de prestações, mas o que acaba virando uma bola de neve, né? Tem gente que gosta de enganar ainda o banco, né? Dizendo que tem capacidade e possibilidade, né? Tanto com o salário quanto a empresa no seu faturamento, né? Eu conheço casos, por exemplo, da boleto frio, lembra disso? Não. Hoje acho que nem existe mais, né? E você descontava duplicata fria, né? Você descontava duplicata de venda que não existia. Como assim? Você ia lá, é falsidade ideológica, né? Antes que se alguém já fez, aí duvido que não tenha feito, mas você vai lá e emite uma nota fiscal para um cliente que você sabe que paga e ele não comprou nada de você. Daí você pega essa nota fiscal, transforma ela num boleto, chega lá no banco e vai descontar a duplicata pro vencimento. Quando chega naquele vencimento, você vai lá e paga ele, né? Isso é um terror de mercado. Por quê? Porque você engana o banco dizendo que você tem capacidade, você não tem capacidade, né? E aí você trata todas essas questões, assim, tipo, burocráticas, como você chama, como simplesmente questões a serem cumpridas, né? O que interessa é que a gente tem que fazer o dinheiro girar e quanto mais dinheiro você empresta, mais você faz ele se transformar. Não é verdade, né? Na verdade é uma autoenganação também, né? Porque essa, abre aspas, burocracia é uma proteção para aquela empresa, né? Isso acontecia muito com pessoa física também, né? Quem nunca ouviu falar, vai lá no contador e pede um decore. Já ouviram falar? Por quê? Porque o contador, que tem CRC, ou seja, é um profissional habilitado, ele tem fé pública de atestar que você tem uma renda X, Y ou Z. Só que entrou numa fase que banalizou essa emissão de decore e muitos contadores foram punidos por emitir um decore que na verdade não correspondia. Mas por quê? Porque as pessoas iam lá, pegavam o tal do decore para, sei lá, financiar uma casa, pegar um empréstimo, alguma coisa, e depois a sua vida realmente não correspondia a sua vida financeira, né? Não correspondia à realidade do que ele estava entregando, né? E de novo, por quê? E eu acho que isso tudo é muito cultural. Nós temos que... sabe aquela regrinha de família? Eu tenho que casar, para casar eu tenho que ter casa, tenho que ter uma festa de casamento grande, tenho que fazer uma lua de mel no exterior, em Paris preferencialmente, para seguir o padrão, né? Uhum. E aí você vai seguindo o padrão e vai vivendo uma realidade do outro, exato, que talvez você nem curta, nem goste, mas como todo mundo faz, vai fazer. E aí segue outra. Ah, não, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter tal coisa, né? E a gente está entrando numa geração agora que diz assim, não, eu tenho que ter tal coisa ou eu preciso do que ela me usufrui, né? Trazendo para a nossa vida coloquial, no final de semana fui para uma feira de jogos com meu filho. Meu filho tem 10 anos de idade. E aí tinha um jogo de tabuleiro lá para jogar e ele se apaixonou pelo jogo. Aí eu falei, beleza, filho, dá uma olhada quanto que é o valor. Era R$345. Eu falei, não, você acabou de ganhar presente de Dia das Crianças, então não. Mas esse jogo está disponível para locação, então vamos locar ele no final de semana. Não, eu quero ter o jogo para mim. Eu falei, ok, filho, você quer o quê? Você quer jogar ou você quer ter o jogo? E eu acho que muito disso, desse medo de não... como que é? O medo de ficar de fora. De ficar de fora, vem muito dessa cultura do que eu realmente preciso e do que eu quero, né? Sim. Metade da solução dessas fobias é justamente o quê? A mãe. Proibido. Mas sabe, enquanto a Considerando que ela não tenha, né? Enquanto a Neide falava, assim, até para pegar um gancho com a literatura aí universal, tem um autor americano, ele se chama Lovecraft, né? E ele fala aí ele tem contos de terror, né? Que tem criaturas que não são decifráveis para a mente humana, né? Elas têm formas que não tem ali uma associação com a imagem que a gente conhece, né? Então, por exemplo, quando você pensa, não, eu tenho medo de um urso. O urso é uma criatura grande, tem garras, né? Ele
racional, ele vai me atacar e tudo isso. Aí quando ele fala desses contos de terror, uma coisa que faz sentido, e eu acho que é aí que fica o medo para as pessoas e gera fobia, né? É justamente porque ele tem a premissa de que o terror é aquilo que você não consegue compreender. Porque aquilo que você não consegue compreender te assusta a ponto de você ter uma aversão. Pera, eu não compreendo, eu não conheço essa realidade, isso me incomoda. Ou um preconceito, né? Mas principalmente a falta de compreensão. E aí me veio a associação que é a seguinte, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lá vivendo sem muita preocupação, aí eu quero ter, eu quero comprar, eu quero seguir a tendência, e de repente vem o extrato, né? E o extrato, eu não compreendo como que esses valores chegaram assim. Pera lá, eu comprei coisas baratas, eu comprei 100 aqui, 200 ali, mas quando eu tenho que fazer dimensionar tudo isso, eu paro pensar, mas no mês inteiro, e quando eu começo a fazer as continhas e colocar na ponta do lápis, o que eu acabo percebendo? Que com certeza, à medida que eu vou fazendo as contas, na primeira semana eu já estourei aquilo que eu tinha estimado de valores. Ou seja, a falta de compreensão da gestão financeira, né, dos elementos que compõem, e justamente de entender a receita, né, é que vai gerar um monstro, esse monstro que você quer se distanciar. Eu quero não olhar para ele, né, e olhar somente para aquilo que está me trazendo uma satisfação. Seu filho lá, quando viu o jogo, ele pensou assim, eu quero ter o jogo, mas ele não parou para pensar que tem mais coisas que ele vai querer ter ao longo do mês, exato, ao longo do ano, né, então, que as tendências podem mudar. Essa questão aí que você falou, né, da quantidade de contas que você tem para pagar e que você não consegue dimensionar isso, né? Não tem agosto, não tem o dia 13 de agosto, que é o dia do cachorro louco, e por um acaso o dia do economista, e o mês de agosto é justamente o mês do cachorro louco, porque ele não tem feriado, é um dos meses mais longos, ele é praticamente quase todo ele, né, dia útil. E é justamente nessa condição que quanto mais dia útil você tem, mais conta você tem para pagar. E daí mais um terror que aparece, né? Que a gente chama agosto, daí do mês do cachorro louco, né? Que acho que o nosso Halloween é no mês de agosto, não em outubro, né? Aqui para as nossas contas. E aí eu fico pensando que talvez uma coisa que é interessante imaginar é que talvez aí uma dica importante para a gente lidar, para evitar ter esse susto, né, ou ficar amedrontado com esses monstros, né, é aprender a se frustrar, como a Neide fez com o filho dela. Não, a pergunta foi frustrante. Você quer jogar ou você quer ter? Né? Então você tem que começar a responder perguntas que vão tirar você daquele momento em que você não está fazendo muita análise, que você está vulnerável àquele momento. Provavelmente foi uma ótima experiência, né? Foi algo muito agradável, né? E que ele cristalizou aquela imagem que ele projeta lá para frente, né? Lá na frente eu me imagino jogando todos os dias, chamando os meus amigos em casa, e que às vezes são coisas que não vão se realizar, mas que vão comprometer. A parte real de tudo isso, além de todas as hipóteses, é que ele comprometeu parte do crédito que ele tinha ao longo do ano para adquirir novos produtos. A Rosinda traz uma questão aqui bem interessante, sobre a fobia financeira. Como será que ficam os profissionais de day trade? Olha só que interessante, Rosinda. Eu vi essa semana uma jornalista falando sobre a profissão de jornalista, né? Que o jornalista está lá todo dia procurando notícias. E tem uns profissionais que vão lá, pegam a notícia de qualquer jeito, ou criam parcerias para conseguir essa notícia, para eles, ou então ele lança essa notícia, mas sem se responsabilizar muito por ela. Por quê? Porque ele tem medo de se expor junto com a notícia. Aí ela disse uma coisa bem interessante que cabe para o day trade. Olha, se você está com medo, sai dessa profissão. Procura alguma coisa que não te traga medo. E é justamente essa condição do day trade. Como é que fica a fobia financeira para o day trade? Muda de profissão. Na real, eu discordo parcialmente, Dani. Isso é bom, vai dar debate. Por quê? Eu só tenho fobia do que é meu. O meu dinheiro eu não quero perder. O dinheiro dos outros está no jogo. O mercado deu um revés, não deu para prever que uma guerra começaria, ou deu para prever. Então, quando você está lidando com o que não é seu, e isso vale para os profissionais de economia, de finanças, de contábeis, a dor de lidar com o dinheiro do outro não significa que não seja uma dor, porque faz parte do teu business. Mas ela dói menos em você do que quando você está lidando com o seu dinheiro. Então, se eu estou ali gerindo o meu dinheiro e estou atualizando, aconteceu uma notícia, eu não previ, perdi dinheiro,
calma, respira, talvez amanhã você recupere. Mas quando é com o dinheiro do outro, nós conseguimos sair um pouco dessa emoção e ir para o racional. Estou viajando? Então, eu já imagino o profissional dessa área é ser paranoico, ainda não ter medo do dinheiro do outro, né? Pois Aí é. não tem como. Então, e é bem interessante isso que a Neide falou, que era justamente o meio termo que eu estava tentando encontrar, porque uma coisa, você ser profissional de day trade, normalmente você é profissional daquilo, então você acorda de manhã e você começa a trabalhar, buscando informação, sistematizando informação, fazendo, digamos assim, o cenário de melhor tomada de decisão para o teu cliente, para a carteira que você está administrando e tal. Então, você não vai sofrer a fobia, porque você trabalha com Tem que isso. se preparar para tirar a fobia do outro, né? Então, para lidar com ela, né? Exato. Agora é diferente, por exemplo, aquele caso que a gente colocou aqui no começo, que eu falei que você tem a tua empresa, você está com as suas operações. E claro, à medida que você tem uma receita maior que as operações estão correndo, você não vai poder deixar o dinheiro parado. Você vai ter que colocar ele ali em outra forma mais rentável. Normalmente você entra no mercado. Aí você que não é profissional de day trading, passa a ser day trader, você coloca em risco duas coisas, né? O dinheiro que você está apostando e a tua operação, a tua empresa, lá que você deveria estar dando a devida atenção e não está dando. E aí você pode ter um problema, né? Eu imagino que justamente nesse sentido. E esse mercado, e aí o que eu ia trazer para vocês é assim, eu acho muito interessante as reflexões que a gente tem, porque a gente é do mundo acadêmico, então a gente sempre está fundamentado aí em teorias, em informações, em dados, em pesquisas, e a gente vê muito, por exemplo, influencers. Eu e o Daniel, a gente acompanha muito aí, sempre tem um cara dando dicas do mercado financeiro. Eu diria para vocês assim, e já queimando a minha carreira como possível influencer no mercado financeiro, o dia que vocês verem eu dando uma dica para vocês comprarem uma ação, olha, compra essa ação, pode ter certeza que as minhas estão para vender. Justamente porque eu quero que você compre, porque eu estou vendendo, né? Então eu vou fazer o valor dela subir o máximo, né? Um cara que tem lá milhões de seguidores, quando ele dá uma dica importante no mercado financeiro, essa dica no dia seguinte vai cair, porque está todo mundo comprando, né? O mercado ele vai sofrer esse impacto. Veja que essa, às vezes, é uma análise muito simples, que você tem que levar em consideração se você vai verificar uma tendência, né? Uma coisa é o mercado dizer assim, essa empresa, a tendência dessas ações é subir. Por quê no mundo real? Opa, ela está ampliando operações, está recebendo investimento, o mercado está aquecido. Significa que se você comprar ações dessa empresa, ela vai rentabilizar essas ações, não é só uma especulação. E muitas vezes, no mercado financeiro, esses influencers, o que eles querem fazer? Eles querem que você compre ação só, né? Eles querem que você, mas você não entende muito, por que as ações da empresa X estão valendo a pena? Não sei, mas o cara lá é bom, ele deu a dica, eu vou lá e compro. Opa, seguiu uma tendência, sem fazer análise, está correndo um risco e é uma aposta, né? Não é um entendimento sobre. Agora, saber qual é a operação, se é um mercado específico, seja ele tecnologia, está ampliando aí se as suas operações, está sendo contratado, opa, eu tenho uma fundamentação. É a ideia da especialização. Então, ter conhecimento daquilo que você escolhe é fundamental para que você não passe pelos sustos, né? Que a gente tá falando de medo, mas às vezes a gente fica com medo depois de tomar um susto. Opa, veio uma informação, comprei as ações e, pera lá, elas não estão crescendo quanto eles disseram que iria crescer. E agora eu não tenho o que fazer, eu já comprei, ficou em baixa, aí você tem aquelas receitas que vão aparecer. Não venda na baixa, guarde, né? Mas saiba que você foi muito importante para alguém que queria vender na alta. Exato, um dia um fica feliz, o outro não, né? Exatamente. Então, essa percepção, esse conhecimento são as chaves ali para você dominar. Esse monstro que eu falei ali do Lovecraft é mais ou menos isso. Quer fazer parte, não é uma restrição, a gente não está dizendo não vá para o mercado financeiro, não faça apostas, não arrisque, não, é importante, como o Daniel falou, é importante você arriscar, às vezes você vai ter um resultado melhor, mas é importante você saber mitigar a tua sorte, ou seja, ter informação, compreender da área, saber quem é que está falando, não é isso, né? É isso, e definir o apetite ao risco, o que eu posso arriscar e o que eu não posso. Então eu tenho lá, né? Foi até uma dica que o Cleverson deu em um dos nossos podcasts. Eu tenho um recurso que é a minha margem de segurança. Esse eu não vou arriscar, porque ele é a minha margem de segurança. Se tudo der errado, ele está aí. E eu tenho um recurso que sim, eu vou brincar. E esse brincar eu sei que eu posso ganhar muito, mas eu sei que eu posso perder muito e tá tudo certo, porque eu estimei esse risco. Exato. Ou não, eu não estou disposto. Porque aí vem uma outra questão que é a aversão a risco. Que é um outro viés que nós,
Mas tem De medo forma tudo. geral. Não investe porque tem medo de tudo. Você vai perguntar, Daniel, você... Não, o Daniel não é. O Daniel é conservador, que eu já sei, não vale falar, né? Mas vamos fazer de conta que o Marcos, né, vai fazer a sua primeira aplicação. Eu pergunto, Marcos, qual que é o seu perfil? Não, eu sou um perfil arrojado, eu quero correr risco, porque eu quero ganhar muito. Isso vale até o primeiro valor que ele perder. Então, ele pode ganhar por 10 meses consecutivos. Perdeu um pouquinho no 11º, acabou o arrojado. Né? O nosso perfil eu sou avesso a risco, eu não quero perder, eu só quero ganhar, né? Como humanos, né? Eu achei ótimo esse exemplo que você deu por duas questões. Essa reserva de risco, né, que você precisa, as empresas precisam ter ali dentro do seu orçamento, né, esse planejamento, para não correr o risco de não poder honrar, por exemplo, algum tipo de contrato, um compromisso e ter que entrar no empréstimo, porque daí os juros vai penalizar, vai causar um dano, né? E o segundo ponto é essa coisa do arrojado, né, não, eu quero arriscar, é uma estatística interessante, né, da gente trazer até para o próximo podcast, porque muitas pessoas falam, não, eu vou entrar, vou arriscar tudo, né? Mas aí, o primeiro resultado ruim já queimou aquele valor que você tinha. Já te tirou do mercado. Já te tirou do mercado. Você vai ficar na geladeira por um bom tempo até você recuperar o teu investimento, ou se você tem mais dinheiro para brincar, como você falou, e aí vem o outro problema. Às vezes o gestor, ele acha, dentro da recomendação dele, ele fala assim, não, o cenário está tranquilo, a gente poderia usar até mesmo o fundo, porque existe uma ótima oportunidade agora. De novo, essa ótima oportunidade, ela tem que ser avaliada com base nos dados, nas informações, e ela tem que ser muito bem analisada. Não pode ser uma aposta, né? Se fala no mercado como aposta, mas um bom apostador, ele sabe avaliar justamente as condições, né, desse resultado. Eu achei brilhante isso, porque às vezes o que eu vejo é isso, não tem a reserva, quer apostar, acha que o mundo é seu, né, até sofrer a primeira penalidade e você fica bem quietinho para não falar nada no final de semana, durante o churrasco, porque você perdeu dinheiro, né? Não, tá indo bem, tá tranquilo, mas não quero falar sobre isso porque eu quero falar sobre outras coisas. Essa questão de medo, olha que coisa interessante, né? Que a gente tem medo de arriscar, medo de investir, e a gente para assim, eu vou assim descrever mais ou menos, mas o Marcos e a Neide vão se lembrar desse momento assim, que é um momento pavoroso da vida da gente, mas que a gente está lá com a cara e com a coragem, e quando passa, quando a poeira senta, você para e pensa, ainda bem que eu fiz. É aquele momento em que você está pagando o boleto do colégio das crianças, você está pagando o boleto da casa própria, o boleto do carro, né? E não te sobra nada, até dinheiro contadinho para você passar um fim de semana ou passar as férias. E todo dia aquele aperto de um boleto para pagar a casa própria, pagar o carro. E um dia, quando você termina de pagar tudo isso, você viu quanta coisa você abriu mão para fazer esse tipo de coisa e valeu a pena cada momento. O Daniel, ele tá imaginando que um dia esse dia vai chegar. Não que ele chegou ainda, porque ele tem uma filha em casa, ainda tá pagando a escola, tá pagando o carro, então ele tá imaginando um cenário lá na frente. Mas você me fez pensar justamente desse medo, assim. Eu lembro que quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado numa instituição privada, né? E quando eu fui assinar o contrato, eu tinha lá uma reserva, eu tinha uma poupança feita, e eu olhei o valor do contrato e eu fiz um cálculo rápido, assim, e falei, caramba, eu vou ter que pagar isso aqui em 24 parcelas e eu tenho dinheiro só para os primeiros 6 meses se eventualmente eu ficar desempregado, né? Eu vou poder pagar por 6 meses e não tinha perspectiva nenhuma de como que eu ia pagar depois. Mas a minha aposta era mais ou menos assim, cara, eu preciso ir para o mestrado porque eu quero seguir a carreira docente, então eu preciso dessa titulação, é a área que eu escolhi, então eu vou ter que arriscar, mesmo que lá na frente eu fique devendo alguns boletos, né, para poder quitar, mas na expectativa de repente me posicionar, porque ele também era uma chave para a minha carta de entrada dentro da academia, né? E até hoje é uma das escolhas que eu fiz e que me sinto assim, eu lembro de suar frio e pensar, cara, não vou pensar muito, mas eu tenho uma perspectiva, eu estou fazendo a coisa certa. E é exatamente isso, né? Hoje eu fico muito feliz, como o Daniel falou, de olhar lá para o passado que arriscar aquele investimento, né, fez toda a diferença no momento em que eu me encontro hoje. Então, assumir esse risco fez você uma pessoa mais corajosa, e trouxe ganhos para você, para sua carreira, para sua família. Ou seja, tudo aquilo que você se arrisca, todo aquele medo que você deixa de lado, não todo ele, né? Não pode ter, obviamente, você não pode perder aquele frio na barriga, não pode. Mas ele é importante você assumir ele e se arriscar, para você justamente progredir, né, Neide? Se você está tomando aquela decisão consciente,
E como um planejamento, eu sei onde eu quero chegar, ele é essencial. É essencial. Porque o medo só é ruim quando ele te paralisa. E se ele te paralisa, ele te engessa a ponto de impedir que você cresça. Isso vale para negócio e isso vale para pessoa física. Não, eu não vou fazer o mestrado porque eu não tenho as 24 parcelas para pagar à vista. Vai dar tudo certo, porque eu sei o que eu quero na minha carreira de médio e longo prazo. De alguma forma ia dar certo. Não é uma escolha aleatória. E o mesmo vale para empresas. Então a empresa às vezes fica com tanto medo do e se virar uma terceira guerra mundial em 2024, e acaba se engessando e não reinvestindo no negócio e impedindo que o seu negócio cresça, inviabilizando ele, não trazendo inovação. Então esse medo é ruim quando ele te paralisa, em qualquer segmento, né? E ele é bom se você analisou o mercado, você tem consciência de que isso é importante, que isso vai trazer resultado, se joga. Exatamente. Então eu acho que aqui, para fechar, fica essa dica da professora Neide: não deixe que o medo te paralise, né? Mas que ele te conscientize, que você sinta que este medo está te ajudando a perceber que existe algo arriscado ali na frente, mas que você pode analisar, avaliar e pode dar conta disso. Hoje a gente falou sobre medo aí como um conceito fundamental para a economia, para as relações com as finanças, e a gente deseja para vocês aí nesse final de semana, final de outubro, né, um ótimo Halloween, né? Veja que a gente também seguiu aí uma cultura que a gente importou, né, de outra para nossa, mas aproveita para se divertir e refletir um pouco aí quais são os seus medos, né? O que pode te atrapalhar no dia a dia, o que você vai fazer para melhorar. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.